Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, a gente tem tentado trazer um assunto especial e normalmente são assuntos que vocês mesmos trazem para nós no Saque da Loira, trazem para nós nas nossas redes sociais, no meu e-mail. E o assunto de hoje é um assunto que interessa a todos, inclusive quem ainda não está no mercado. Como o Bitcoin e a tecnologia protegem o seu dinheiro dos governos e da inflação. Lembrando que o vídeo sempre é para todos, é no intuito de ajudar a todos, né? Fica comigo até o fim. A gente só pede aqui uma pequena contribuição, que é dar o like aqui nesse vídeo, se tu achaste esse conteúdo relevante. Já toca a sineta aqui, porque tu vai precisar de outros assuntos que vão vir na sequência. Deixa um comentário para nós aqui abaixo desse vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para a comunidade, ok? Fica comigo até o fim. Gurias, toca a vinheta aí, por favor. Gente, eu vim aqui hoje falar sobre esse tema, que eu já falei para vocês aqui no título do vídeo, né? Como o Bitcoin e a tecnologia podem proteger o seu dinheiro dos governos e da inflação. Isso pode parecer um vídeo de recomendação de investimento, mas não é. E em que pese, eu acho que efetivamente as criptomoedas são o melhor investimento que poderia fazer. Mas não é. A gente vai falar aqui sobre o que? Sobre proteção patrimonial. Eu arriscaria dizer até que como forma de proteção pessoal, tá? Sim, o canal é para falar sobre tributação. Tô ciente que o canal é para falar sobre tributação, o canal é meu, então eu sei disso. Mas foi falando sobre tributação e foi ajudando pessoas a se regularizar, pessoas a conseguir ter um domínio melhor sobre o seu patrimônio, que eu cheguei aqui nesse assunto. E digo e repito, eu não sou só contadora. Eu sou contadora sim, mas eu sou Bitcoiner e eu gosto de dizer que eu ajudo pessoas a resolverem os seus problemas. De fato, a gente ajuda as pessoas a se protegerem, a resolverem seus problemas, a não pagarem multas e juros estratosféricos, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. Quem chega aqui no canal recebe ajuda nossa. Deixando claro ainda que esse vídeo não é partidário, né? Eu não estou falando bem de direita ou esquerda ou qualquer outra coisa. Meu partido é o Bitcoin, quiçá Satoshi Nakamoto, ok? E para falar de proteção, a gente tem que abordar alguns aspectos aqui, até para que vocês entendam, contextualizem o porquê o Bitcoin e as criptomoedas, e para mim especialmente o Bitcoin e a tecnologia, podem sim te proteger. Então nós vamos trazer alguns conceitos básicos aqui, que eu acho interessante a gente ver, inclusive como é que o nosso governo trata esses conceitos, né? Aliás, o nosso não, o mundo, né, gente? Vamos lá. Inflação. A inflação, segundo o Banco Central, o aumento dos preços de bens e serviços implica a diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelos índices de preços e o Brasil tem vários índices de preços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o índice utilizado nos sistemas de metas para a inflação. Estamos falando aqui do Brasil. Consequências da inflação, gente, também segundo o Bacen, ok? Vamos prestar muita atenção porque a gente convive com isso todos os dias. A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e assim prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços relativos e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois essas têm menos acesso a instrumentos
financeiros para se defender da inflação. Gente, esse conceito de inflação também é segundo o nosso Banco Central, ok? Vamos para a Wikipédia agora. O que é governo? Governo, segundo a Wikipédia, governo é a organização que é a autoridade governante de uma política usualmente utilizado para designar a instância máxima da administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou uma nação. No direito administrativo contemporâneo, governo é a expressão que define o núcleo diretivo do Estado, alterável por eleições e responsável pela gerência dos interesses estatais e pelo exercício do poder político. Vamos um pouquinho mais além. O que é o Estado? O Estado se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Gente, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Não confunda Estado com o governo. Por que a gente não confunde Estado com o governo? O Estado é uma estrutura política, social e jurídica, né? Ocupa um território definido. Normalmente, a lei máxima é uma constituição escrita, de onde também surge a legitimação de sua atuação e existência. É dirigido por um governo que possui soberania determinada, tanto interna como externamente. Um Estado soberano é sintetizado pela máxima: um governo, um povo, um território. O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, eu acho sensacional essa colocação, tá? Vamos colocar ela grifada aqui. O Estado detém o monopólio da violência legítima, da coerção, especialmente a coerção legal, né? Eu acho interessantíssimo esse conceito, porque na verdade são os conceitos que nos regem de fato, né? A gente não é de certa forma, a gente é sim coagido pelo Estado. E eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões com vocês, tá? Que a primeira reflexão é da emissão da moeda. Então, misturando tudo isso, a gente fazendo essa mistureba, eu vou trazer uma afirmação que não é minha, mas poderia ser, faz muito sentido, e todos nós que estamos nesse mercado escutamos todos os dias, que a emissão de moeda de forma desgovernada é um agente causador da inflação. Gente, a gente estuda isso todos os dias, a gente escuta isso todos os dias. Vocês, bitcoiners, que estão aqui comigo, que acompanham ali diversos youtubers, educadores financeiros, etc., economistas, a gente escuta isso todos os dias. Que, sim, a emissão desenfreada de papel, né, nos governos acaba gerando um descontrole tremendo sobre a inflação. Reflexão: o governo e a emissão da moeda. Se o preço sobe quando o governo emite moeda demais, por que emitir? Aí isso faz parte das políticas econômicas mundiais, né, gente? Eu trouxe aqui um texto, um artigo, que é de uma revista de economia, que eu vou colocar e vou ler aqui para vocês do que se trata, que eu achei interessantíssimo, que é o Economia para Poetas, tá? Acho que ele traz uma linguagem muito simples, né, para o cidadão entender um pouco mais daquilo que a gente está falando. A inflação é um fenômeno que preocupa economistas, governos, planejadores e a sociedade como um todo. O dragão da inflação corrói os salários, diminui os ganhos reais, promove a perda do poder aquisitivo da moeda, destruindo o orçamento das famílias, principalmente das de baixa renda. Quando o governo emite muita moeda, os saldos monetários das pessoas aumentam e com isso ampliam a demanda. Considerando que a oferta no curto prazo permanece inalterada, os preços sobem. Com a elevação dos níveis de preço, inflação, provocada pelo excesso de moeda, os preços dos bens e serviços
tornam-se mais caros. Se o preço de um produto sobe, é necessário mais moeda para adquiri-lo, ou seja, a inflação promove a desvalorização da moeda. Isso que a gente está falando aqui, a grosso modo, quer dizer o quê? Que isso é uma espiral de crise econômica. Tu emite moeda, aumenta a inflação, tu precisa emitir de novo. Isso é um ciclo, é uma espiral, os países não conseguem, às vezes, sair disso. E isso a gente acompanha aí em diversos países, inclusive no nosso. Com tudo isso, o que temos? Eu costumo dizer que sempre a solução mais certa é a mais simples, certo? É muito mais fácil a gente acertar com o mais simples. Partindo dessa premissa, já nasce a primeira explicação de por que o Bitcoin é a melhor solução. Porque o governo pode imprimir dinheiro a rodo, de acordo com suas políticas, e a gente sabe que as políticas dependem aí de uma série de coisas, e vamos falar disso ainda. Mas o Bitcoin nunca excederá a 21 milhões. O Bitcoin traz desde a sua certidão de nascimento a quantidade a qual ele será existente. Então a gente nunca vai ter mais do que 21 milhões de bitcoins emitidos. Ou seja, o Bitcoin, ele por si só, ele já é uma moeda que ele vem planejada para essa proteção da inflação. Ele é perfeito, sim, gente. Para mim, o Bitcoin é perfeito. Para mim, o Bitcoin... Inclusive, hoje um youtuber falou comigo sobre isso, de que ele vê isso, né, como uma religião, uma doutrina filosófica. Eu não vejo como uma religião, mas como doutrina filosófica, eu vejo sim. Eu consigo entender isso. Ninguém entra na blockchain e sai emitindo Bitcoin a rodo. Então, só por si... Por isso, o Bitcoin já por si, ele é uma moeda segura. Eu costumo dizer que ele é a única moeda segura que nós temos. Ele não pode ser emitido a rodo, ele é totalmente descentralizado e não existe ninguém que controle a blockchain, né? Então, para mim, sim, o Bitcoin ele é perfeito, ele tem um número conhecido e esse número é finito. Então, sim, ele é uma forma de se precaver da inflação. Segunda reflexão. Não seria mais fácil, então, simplesmente adotar o mesmo critério para uma determinada moeda fiat e acabar o problema? A resposta é não. Por que a resposta é não? Aí, gente, não é tão simples assim, porque justamente nos governos a gente entra nas questões ali políticas, geográficas, humanas, inclusive as questões religiosas de credo aí dos governos. Em que pese o Estado seja soberano, ele é dirigido por um governo. E esse governo a gente observa que passam por mudanças, passa por partidos, passa por políticas diversas. O governo, né, nos controla e não nós controlamos ele. Então, a gente não consegue de forma alguma fazer esse tipo de controle. Salvo países com políticas econômicas, né, totalmente totalitárias, que eu também não vou citar aqui, a gente não consegue ter esse controle. E mesmo nesses países a gente vê que isso não funcionou, porque a coisa sempre é regida pela questão do poder, da política, da economia, a guerra de poderes, a guerra de controle dos governos sempre fala mais alto. Tem outro aspecto aqui que eu acho importantíssimo e a gente tem que usar de exemplo, que é os países que a gente vê hoje buscando fugas com as criptomoedas. Isso nos traz o quê? Um exemplo, né, de o quanto a criptoeconomia pode sim te ajudar a fugir das amarras do Estado e da inflação. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, e são exemplos que eu diria que são exemplos tristes, né? Porque é sempre muito triste ver um país com a economia totalmente desfacelada, assim como é triste ver as pessoas buscando desesperadamente ter algum tipo de controle sobre o seu poder aquisitivo. São as famílias tentando manter o poder aquisitivo do seu ganha-pão, né, do seu salário, e isso sempre é muito delicado, tá? Nós vamos mostrar aqui para vocês algumas matérias, tá? E aí as matérias, eu vou começar pela Argentina. A Argentina, a gente sabe que passa por uma grave crise econômica, certo?
Estou aqui com o meu cameraman, que inclusive é argentino, agora que eu me dei conta. O meu cameraman aqui é argentino. E sim, gente, a Argentina passa, sim, por uma crise econômica. E casualmente eu atendo muitos argentinos, sempre buscando uma saída nas criptomoedas. Onde teve saqueios no mercado. Teve saqueios, sabe? Tipo, a inflação está um nível que... Vamos mostrar aqui as matérias sobre a Argentina. Outro exemplo de países aqui, ao qual eu tenho alguma experiência já em atendimento, é Cuba, gente. Vamos mostrar aqui algumas reportagens com o poder aquisitivo, a fuga dos governos e o que ela faz com o Bitcoin e as criptomoedas. Venezuela, gente. Nigéria. A guerra na Ucrânia. Gente, na guerra aí, então eu não preciso nem dizer a importância das criptomoedas aí nesse quesito na guerra. Infelizmente, a nossa conclusão é de que sim, cada vez mais países têm diversos problemas aí de controle sobre o seu patrimônio, sobre o seu dinheiro, sobre o seu poder aquisitivo e tem cada vez menos controle sobre a inflação do seu país. Então, isso está na mão dos governantes, sim, e a gente vê, né, nesses exemplos acima o quanto as criptomoedas ajudam em um momento de crise. Alguém tem dúvidas de que a criptomoeda, ou Bitcoin especificamente, pode nos proteger nesses momentos que a gente mostrou aqui? Não, a gente mostrou aqui o quê? Momentos onde o uso das criptomoedas foi, sim, muito importante para esses países. E prestem atenção, a única proteção que tu tens na hora da crise, na hora da guerra, na hora da falta de tudo no teu país, é pegar tuas criptomoedas ou ir embora, ou pegar as tuas criptomoedas e conseguir fazer disso dinheiro para manter o valor econômico do teu patrimônio, do teu ganha-pão principalmente. Gente, de novo, isso não é dica de investimento, tá? Tampouco é uma dica aí de que o Brasil é o melhor país do mundo. Quando eu falo desses países, é um assunto que sempre me toca, porque... E aí, por isso que eu digo que eu sou muito Bitcoiner, né? Não só contadora, porque a gente atende pessoas aqui no Declarando Bitcoin e eu costumo atendo muito argentinos, já atendi muitos cubanos, venezuelanos, então a gente faz call com gente aí de todo o mundo. E a gente tem diversas situações onde os argentinos hoje, ou brasileiros que foram morar na Argentina, ou argentinos que estão hoje, de certa forma, buscando residência no Brasil, né, conseguem sobreviver à crise utilizando o Brasil como um caminho, né, para os seus criptoativos. Em Cuba, para vocês terem uma ideia, em Cuba, a gente teve aqui o advento dos mais médicos no Brasil, a gente tem profissionais hoje médicos em Cuba que só conseguem comer, falar com algum familiar ou qualquer coisa, né, do gênero, com a sua família, né, manter um mínimo, porque utiliza do Brasil uma conta bancária ou uma carteira em exchange aqui nacional, porque teve residência aqui por um período, né, e deu manutenção nessa residência para poder se utilizar ainda da economia aqui no Brasil. E aí a gente vê essas pessoas, inclusive na contramão dos brasileiros, tentando ter residência fiscal
no Brasil para ter algum tipo de salvaguarda aqui no nosso país. O Brasil está longe de ser o melhor país do mundo, mas com relação a esses países que a gente citou, com relação aos países próximos da gente que de fato estão numa crise tremenda, sim, o Brasil tem sido solução para várias coisas com criptoativos. Gente, e é muito triste, toda vez que eu atendo esse tipo de problema, eu digo, é uma questão às vezes até de humanidade, tu atendê-los, né, e conseguir direcionar eles dentro do Brasil. Possíveis soluções, né? Não estou dizendo que o Brasil é saída, mas tem sido sim um facilitador. Mas eu tenho meus mas aqui também. Qual é os nossos mas aqui? Eu acho que no futuro eu acredito e acredito muito, assim como quando eu digo que eu olhei para o Bitcoin e enxerguei, eu acredito no Bitcoin porque ele é descentralizado. Eu acredito em metaverso, eu acreditei em metaverso. Eu acredito, sim, no futuro da Web3, vou trazer aqui o conceito para vocês aqui de Web3, e acredito também nos futuros das DAOs. Por quê? Porque são formas totalmente descentralizadas, sim, da gente ter uma economia descentralizada. Então, em que pese, feliz ou infelizmente, a gente ainda tenha que ter governos que mantenham alguma estrutura entre relações, e a gente precisa, feliz ou infelizmente, disso, para diversas coisas, né? A gente tem que pensar que sim, a gente precisa de soluções mais efetivas ainda na tecnologia. A tecnologia nos trouxe até aqui, a tecnologia nos trouxe as DAOs. Eu acho que as DAOs é um fenômeno sensacional que a gente tem que estar muito antenado, muito ligado. As DAOs talvez seja a resposta que a gente procura de tecnologia para a descentralização geral. Eu acho que o futuro é esse. A gente não tem todas as respostas na tecnologia ainda, não tem, mas acredito que teremos no futuro muito breve, certo? Fica aqui o conceito de DAO para vocês, né? Que DAO para mim, gente, DAO, Organizações Autônomas Descentralizadas, é o futuro da descentralização, sim. Fora a questão moeda. Temos o Bitcoin, sim, mas as DAOs, elas nos dão um âmbito de liberdade aí, talvez ainda não experimentada. Talvez ela venha a ser, e torço que seja, e vou trabalhar tudo que eu puder para isso, seja sim o fim de grandes burocratizações numa série de coisas. Então a DAO, ela é um caminho, sim. A Web3, sim, ela é uma evolução dos sistemas operacionais para se tornarem descentralizados e dar maior controle ao usuário. E, de fato, o que a gente precisa é de controle do usuário. E, sem dúvidas, não são soluções definitivas ou soluções que estão prontas ainda, mas elas estão a caminho. A gente tem que pensar nisso, elas estão a caminho. E eu acho que no futuro muito breve nós teremos essas soluções, sim. Então, o caminho, gente, é a descentralização, o caminho é se proteger, sim, com criptomoedas, é se proteger com o Bitcoin, sim, é se defender na descentralização para que nós não tenhamos os mesmos problemas que existem na Argentina, em Cuba, na Venezuela, na Nigéria, no diabo que o carregue. Gente, era o que tínhamos por momento, é um assunto apaixonante, em que pese seja um assunto apaixonante, né? Eu sou contadora, sim, eu vivo da organização burocrática, sim, né? Mas, gente, eu costumo dizer que eu sou DEX, eu sou a contadora do futuro, certo? Gente, muito cuidado com as shitcoins aí, muito cuidado nesses períodos aí de derretimento que a gente vê quanto projeto aí vai pro buraco e o quanto a gente tem que estudar os projetos antes de entrar neles. Conselho, isso é um conselho, proteja-se com o Bitcoin. E aí não é como investimento, é como proteção, gente. Proteja-se com o Bitcoin. E na baixa, se vocês vêm comprando Bitcoin ao longo do tempo, e tomara que sim, eu torço que sim, vocês não estão com problema do preço do Bitcoin, porque vocês têm preço de Bitcoin a todo momento, então vocês têm um preço médio tranquilo, não estão com problema de preço e estão com foco no milhão, foco no futuro, foco na preservação dos capitais. E se tu não comprou
entrou na alta e está nervoso, está perdendo sono com isso, bora estudar, gente, bora estudar, porque se a gente fizer uma análise comparativa de todos os períodos, os ciclos passados do Bitcoin, a gente vai ver que, gente, esses ciclos de baixa, eles existem, mas o Bitcoin, ele sempre volta, e ele volta mais forte. Então, presta atenção, não te desespera e não sai por aí chutando o balde. O Bitcoin é ainda, sim, a nossa moeda forte em criptoeconomia. De todas as vezes que enterraram o Bitcoin, todas as vezes que mataram o Bitcoin, nenhuma das vezes ele foi enterrado. E eu costumo dizer ainda, e quem me acompanha sabe disso, que o Bitcoin ele é democrático. Isso eu digo inclusive para a equipe, eu digo para todo mundo. Ele é democrático porque quando ele recua para te dar uma chance de ir com ele para o topo de novo. Então, assim, encara isso, quem não entrou ainda, encara esse recuo como uma nova oportunidade para tu entrares no mercado que tu não entrou ainda. Né? Começa a encarar isso, sim, como uma saída de proteção dos teus recursos, ok? E termino aqui dizendo para vocês que foguete não tem ré, gente. Vem com a gente para esse mundo. Vem com a gente para o futuro.